Olá, eu sou Newton de Aquino Andrade, sou membro da Academia Pontinovense de Letras, Ciências e Artes. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a gestão pública e o incentivo que a gestão pública traz para a área cultural. Claro, não só mostrando essa parte desse incentivo, mas também toda a transparência, tudo aquilo que a população precisa ver. Nós estamos fazendo isso em comemoração aos 30 anos da Academia, que completa agora no mês de junho, e para falar de literatura, para falar de ciências, para falar de artes, eu queria trazer imagens para vocês, mostrando que a Academia, comemorando então os 30 anos, nós temos aqui experiências que pode ser a de própria cidade de Ponte Nova, que teve aqui nesta semana, um encontro destaque de literatura, saiu aqui no jornal Folha de Ponte Nova, e nós vemos aí a programação diversa que existe. Se você for acessar a internet, você vai ver várias programações sobre a Semana da Literatura. Eu trouxe dois exemplos. Está ali o Dia da Literatura Brasileira, com a programação especial, que foi numa sexta-feira, promovido pela Rádio MEC. E também, aqui outro exemplo, Dia da Literatura Brasileira, mostrando um livro aberto, um projeto de escola verde, Aí eu pergunto, por que você escolheu esse título, de gestão pública e o incentivo na área cultural? Eu poderia ter excluído, ter escolhido, também a cultura, junto ao terceiro setor em relação à gestão pública. Poderia ter escolhido a cultura como política pública dos subsídios governamentais. E também outro título poderia ser os subsídios governamentais para a cultura e para a arte. E a gente precisa falar desse tema porque a academia, ela congrega vários profissionais da área da literatura, da área das artes, da área da ciência, da música, e a gente vê que é uma academia muito atuante. Ela tem representantes, tanto no Brasil quanto no exterior, não só aqui na cidade de Ponte Nova, mas nas cidades vizinhas. Eu, por exemplo, sou da cidade de Guaraciaba, estou pertencendo a esse grupo seleto que temos aqui em Ponte Nova. E eu quero também falar para vocês que nesse contexto todo, nós temos em Guaraciaba, nós faremos um evento no dia 29 do mês de maio agora, em que a academia mandará seus representantes lá na Escola Estadual José Mateus de Vasconcelos, e nós vamos assistir a apresentação dos alunos sobre leituras que eles tiveram de livros escritos por nossos acadêmicos, inclusive. Eu tenho o prazer de dizer que eu também sou escritor, que eu já escrevi livros da área contábil, tem livros inclusive sendo adotados em faculdades, e também escrevi um livro sobre a história de um padre guaraciabense que se destacou naquela cidade. Então esse livro também é um dos que está sendo estudado. Mas eu não poderia deixar de mencionar que no mês passado, mês de abril, nós também comemoramos o Dia da Arte. Então a gente tem aí o dia 15 de abril, foi um dia, ele é considerado Dia Mundial da Arte. Então nós estamos vendo essa imagem aqui, que tem representações da música, tem do próprio carnaval, de próprias pinturas, coisas nesse sentido, que representam essa arte. Então está muito próximo aí do Dia da Literatura, e queria trazer também essa imagem para vocês. Mas aí o que eu quero chamar a atenção é que o setor público, ele vive
em cima de uma legislação que protege, né, todos os recursos que são nossos, né, que estão ali para serem aplicados. E nós tivemos no ano de 1988 a promulgação da última Constituição brasileira, né, que está vigente até hoje, claro, com algumas diversas emendas, mas está aí vigente. E eu queria chamar a atenção que a partir do artigo 180 desta Constituição, nós tivemos a valorização dos direitos, né, da sociedade. Então, nós tivemos várias políticas públicas que foram valorizadas pela Constituição. Eu poderia citar a criança e adolescente, o idoso, o meio ambiente, a educação, a saúde, a cultura, a assistência social de forma geral, né? Então, a Constituição veio proteger essas políticas públicas. E é claro, como o Estado, né, as ações governamentais não dão conta de manter isso tudo sozinha, é claro que ela usa a sociedade para isso. Então, a sociedade acaba ajudando a controlar o seu próprio Estado, porque nós temos aí a participação das entidades do terceiro setor, e nós veremos depois um pouquinho sobre isso, e também leis que hoje estão, né, protegendo as diversas aplicações de recursos nesse sentido. Mas eu também não poderia deixar de dizer que o setor público, como ele é totalmente regido pela legislação, nós precisamos de dizer que existe no nosso país uma democracia, e ela não é só representativa hoje, não é só os vereadores e os deputados que nos representam. Nós também temos a própria sociedade representando essa parte democrática. Nós temos conselhos diversos, Conselho de Cultura, Conselho de Assistência Social, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Segurança, eu poderia aqui citar diversos, e isso tudo é colocado nos instrumentos de planejamento do setor público para que a gente possa fazer a aplicação de forma adequada. Eu também preciso de alertar, né, chamar a atenção que não só a Constituição Federal, mas a gente tem a Constituição Estadual, as estaduais, na verdade, e temos também as leis orgânicas municipais que trazem capítulos específicos, né, para essas áreas. E a gente quer aqui destacar a área cultural. Então a gente tem planos diretores, nós temos leis específicas, nós temos sistemas informatizados de contabilidade que ajudam nesse controle da aplicação dos recursos, e temos também que lembrar que essa lei que regulamenta as entidades do setor público, a gente chama de marco regulatório, né, do terceiro setor ou das organizações da sociedade civil, é a Lei 13.019. E essa lei a gente vai falar um pouquinho dela também aqui hoje, quais os benefícios que ela pode ajudar nessa área cultural. Então, eu chamaria a atenção inicial, né, do artigo 23 da Constituição. Esse artigo 23, eu não vou ficar lendo aqui artigo de legislação, mas ele fala que é competência da União, Estado, Federal e Município, né, proteger os documentos, as obras, os bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E também fala de proporcionar meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Então, com isso eu quero dizer que o Estado ficou mais inteligente porque ele está usando a sociedade, né, para ajudar, né, nessas funções estratégicas propriamente dito. Então nós temos as entidades do terceiro setor para isso, e a gente verá aí diversas
entidades nessa área cultural que a gente vê mostrando serviço. A Academia Pontinovense, né, de Letras, Ciências e Artes é uma dessas entidades, né, que inclusive recebe recursos do setor público. A gente vê aí emendas parlamentares de vereadores e de deputados que a gente precisa trabalhar os projetos adequados e muitas vezes a gente não sabe disso. Ok? Então, nós precisamos desse Estado mais flexível para nos dar esse poder e deixar a gente trabalhar. E é claro, quando a gente trabalha esses recursos eles são restritos, ou seja, eles são vinculados. Eu não posso pegar aquele recurso, pagar uma folha de pagamento, se ele estiver no projeto mostrando que é para um investimento, vai ser gasto um investimento. Se ele mostrar que é para uma filmagem, a dedicação a um vídeo institucional da entidade, vai ser para essa finalidade. Eu não posso desviar o recurso. Então isso é muito importante. E aí, porque os órgãos fiscalizadores, tanto aquele órgão que concedeu o recurso, assim como o próprio Tribunal de Contas, da União, se o recurso for federal, vai nos fiscalizar. Então a gente precisa dessa atenção. Aqui eu estou mostrando uma imagenzinha interessante, porque a gente joga isso tudo dentro de um sistema informatizado, que é a contabilidade do setor público. Se isso não tem os filtros, não tem as travas lá dentro do sistema, a gente vai aplicar mal o recurso. Então, eu só fiz uma analogia aí, porque a gente tem um sistema informatizado em que ele captura os lançamentos contábeis, captura aquilo que eu dou entrada no plano de contas e gera relatórios, ele gera prestações de contas. Então, fazendo analogia, a figura aí mostra uma cesta de frutas com um liquidificador gerando vitamina. É o mesmo raciocínio que a gente quer dizer para vocês, que o dinheiro público ele passa por um processo dentro do sistema e gera relatórios de prestação de contas. Daí que a gente precisa trabalhar na forma adequada. Se não fizermos da forma adequada, teremos que devolver os recursos que a gente recebeu aqui no terceiro setor. Então, esse é um sistema que a gente chama de CEAFIC, que é Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle. E a gente precisa de lembrar também que a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, e a lei de responsabilidade fiscal nos traz exigências como planejamento, controle, transparência, né, a publicidade em si, né, e responsabilidade do gestor. Se eu aplicar mal o recurso, terei que devolver. Mas eu também chamo a atenção para os princípios da administração pública. Na Constituição, a gente tem, no artigo 37, 5 princípios importantes, cujas letras iniciais formam uma palavra. LIMP vem de limpeza, vem de clareza, né? A gente tem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade administrativa, a publicidade e a eficiência. Ou seja, eu preciso de aplicar bem os meus recursos dentro de uma moralidade, com eficiência. Eu preciso saber que eficiência, eficácia e efetividade andam juntos nesse momento, né? Saber se os recursos foram bem aplicados. Eu posso até aplicar bem, mas ele não mostrou eficácia, não mostrou efetividade, então eu preciso de comprovar isso. Impessoalidade é porque o recurso não pode ser destinado a uma pessoa específica, ele precisa de ser voltado para a sociedade de forma geral. E além disso, um outro princípio que a gente precisa de levar em consideração é que a lei de responsabilidade fiscal trabalha o equilíbrio das contas públicas, né? Se eu mando uma receita, ela precisa de ser aplicada dentro daquele montante, respeitando limites, né? Planejamento, controle e transparência está aí junto também. E, além disso, tem princípios da contabilidade. O princípio da entidade, por exemplo, eu não posso pegar o dinheiro da academia, misturar com o meu recurso próprio, de jeito nenhum. O meu recurso é meu, da academia é da academia. Assim eu tenho princípios da prudência, sempre
ter aquela preocupação com os registros, né? Competência, eu não posso pegar o recurso que é destinado ao mês de maio, eu não posso aplicá-lo, posso até aplicá-lo no futuro, mas sempre preocupado com a competência. Se eu tenho uma folha de pagamento que é para este mês de maio, eu não vou misturar folhas de meses diferentes. E sempre trabalhar com a primazia da essência sobre a forma. Quando eu não tiver como definir muito dentro da legalidade, é claro que a essência, eu na condição de um profissional da contabilidade, eu vou saber muito bem como que eu vou aplicar aquele recurso, justificando a melhor forma, mas desde que eu trabalhe notas explicativas nesse sentido. Aqui nesta outra imagem eu mostro que eu estou na gestão pública, eu tenho esses instrumentos de planejamento, plano diretor. Uma cidade com mais de 20 mil habitantes, você precisa ter um plano diretor. Ponte Nova tem seu plano diretor, principalmente porque ela tem população maior do que 20 mil habitantes, mas também tem impactos orçamentários diversos, né? Poluição, enchentes de vez em quando. Isso tudo a gente precisa levar em consideração, daí a obrigatoriedade de plano diretor. Plano plurianual, LDO e LOA, quer dizer, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, são também obrigações, eu tenho que trabalhar esses recursos, de forma que eu planeje essas aplicações dentro das políticas que eu preciso trabalhar. Focando aqui na cultura, a cultura é uma política pública que tem que ser valorizada. Então, o que a gente precisa também levar em consideração é que o setor público precisa de cumprir as suas obrigações. Ele tem limites de gasto pessoal, tem limite com a educação, tem limites com a saúde. Na área cultural ele não tem limites, mas a partir do momento que eu recebo um recurso carimbado, vinculado, restrito para esta área cultural, eu vou ter que gastar 100% naquela aplicação dentro da sua legalidade. E só queria também lembrar que lá no artigo 215 da Constituição diz o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. E a gente esquece que a Constituição fala isso, né? E diz, e também o acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, eu tenho a Constituição a meu favor, muitas vezes a gente não usa. E no seu parágrafo 3º diz que a lei estabelecerá um Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem a vários itens, mas cita aí democratização de acesso aos bens de cultura. Então a gente esquece que a gente tem isso. Mas este Plano Nacional de Cultura, a gente normalmente reúne de 4 em 4 anos, faz uma audiência pública para que a população também ajude a definir essas políticas de cultura. Aqui, mas ele é um plano nacional, ele não é, nesse caso, municipal. E no artigo 16 também eu queria destacar aqui, não vou fazer a leitura completa, mas mostra que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, a grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações, demais espaços destinados às manifestações socioculturais. E o parágrafo 3º diz que a lei estabelecerá incentivos para a produção e conhecimento desses bens culturais. E é claro, nós veremos na frente que
criaram um Sistema Nacional de Cultura, porque o artigo 216 mandou fazer isso, né? Organizado em regime de colaboração, política conjunta, envolvendo a sociedade de forma geral. E esse Sistema Nacional de Cultura, ele fundamenta nessa política nacional e vai estabelecer diretrizes para esse plano nacional. E essas diretrizes, a gente elenca aqui algumas, né? Diversidade das expressões culturais, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fomento, produção e difusão da circulação do conhecimento e dos bens culturais, complementariedade nos papéis de agentes culturais, ampliação progressiva dos recursos nos orçamentos públicos para a cultura. Conclusão, eu estou lendo o artigo da Constituição e, claro, estou lá em cima, né? Mas eu vou ter leis que estão mais próximas de mim, mais próximas do setor, do terceiro setor, mais próximas dessa área cultural. E diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. E nós veremos depois que nós temos aqui exemplo de Ponte Nova mesmo, que eu trouxe para vocês. Mas antes de chegar nesse exemplo de Ponte Nova, que tem uma legislação específica sobre a Lei Aldir Blanc, desse mês de maio ainda, né? Eu vou mostrar para vocês que nós temos uma outra lei que institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Essa lei é a 14.835 deste ano, de 2024, por incrível que pareça, do mês de abril de 2024, uma lei muito recente, né? E ela traz para nós, esse marco regulatório visa a garantia dos direitos culturais. Também organizada em regime de colaboração entre os entes federativos, ou seja, Estado, União e município, para uma gestão conjunta dessas políticas de cultura. E aí a gente vê que no artigo 4º diz que é dever do Estado, aqui eu estou falando de todos os entes federativos, né, assegurar a todos o pleno exercício dos direitos culturais, mediante promoção da leitura e a garantia de acesso ao livro. Olha, a gente tem isso numa legislação tão recente, né? E a gente vê hoje que nós precisamos incentivar a nossa juventude, não só a juventude, as crianças, os idosos, a ler, né? Que o brasileiro não tem aquele costume de leitura, né? Com isso, nós veremos que o governo agora está buscando formas de incentivar a leitura e está aí, né, nesse inciso 13 que está mostrando promoção da leitura e garantia de acesso ao livro. Veremos aí quais políticas teremos nesse sentido. Então, o que a gente quer chamar, que essa legislação que está sendo criada, ela traz uma dimensão que a gente poderia não dizer que ela é só econômica, porque está trazendo recursos, mas ela também é cidadã, ela é uma forma simbólica de aproximar nós, né, brasileiros, né, nessa área cultural. E aí temos sistema de financiamento e também teremos indicadores culturais para a gente poder provar isso. Mas agora eu cheguei na Lei 13.019, que é a lei que trata desse marco regulatório do terceiro setor, ou seja, da sociedade, das organizações da sociedade civil. E o que eu queria chamar a atenção aqui de vocês, que nesse caso, esses incentivos que essa lei 13.019 traz, ela é em regime de mútua cooperação entre o terceiro setor e o órgão público. Ou seja, é um trabalho que quem ganha é a sociedade, mas é um trabalho que os dois ganham, tanto o setor público quanto o terceiro setor. E aí, por isso que ele diz que ele é recíproco, né?
mediante a execução de atividades e projetos que são previamente estabelecidos. E aí, como que eu estabeleço isso? Eu tenho alguns instrumentos legais, que é termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação. Então, é claro, a gente verá lá na administração pública qual que seria esse instrumento mais adequado. Mas é claro que quando isso parte, pode partir do setor público ou da própria entidade. Eu diria que o termo de colaboração ele é proposto pelo setor público e aí ele envolve transferência de recursos financeiros, ou seja, se ele tem a proposta partindo do setor público, é claro que eles vão fazer um chamamento público e nossas entidades culturais vão habilitar. Qual que é a entidade cultural? Estou falando da área cultural, mas se fosse na área de saúde, qual a instituição na área de saúde, qual a instituição da área de assistência social vai se habilitar para prestar um determinado serviço e receber aquele recurso. Então isso chama termo de colaboração. No caso de termo de fomento, também tem financiamento pelo setor público, mas quem faz a proposta já é a entidade do terceiro setor. Ou seja, nós da área cultural poderíamos fazer uma proposição de algo que a sociedade vai se beneficiar e aí o poder público vai aprovar ou não o nosso projeto. E a gente tem também o acordo de colaboração, que não envolve transferência de recursos financeiros, mas que a gente é um trabalho, vamos dizer assim, voluntário das duas instituições, que a gente precisa levar em consideração. E interessante que no artigo 18 desse marco regulatório, fala que é instituído o procedimento de manifestação do interesse social como instrumento por meio das organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público. Então eu vejo aí, nesse período de Covid, nós tivemos legislação específica em que as pessoas que eram da área cultural não estavam recebendo recursos, então elas fizeram proposições, veio aí a lei Aldir Blanc, inclusive, para poder dar essa colaboração. Nós vamos falar um pouquinho da lei Aldir Blanc. E o poder público vai avaliar essas possibilidades de realização por meio de chamamento público e celebrar uma parceria com essas instituições específicas. Mas aí eu falei dessa lei do terceiro setor, que ela é uma lei abrangente, mas a gente já ouviu falar muito da lei Rouanet, A lei Rouanet, ela é uma lei, é um instrumento, na verdade, uma ferramenta criada pelo governo federal que vai estimular, fomentar, facilitar a produção, a difusão, a preservação cultural, na verdade. E aí, como que é esse recurso? A União tem lá o seu imposto de renda, Os recursos de imposto de renda é que são destinados para esse fim. Mas não é a União direta que vai repassar. A gente tem aí umas empresas que contribuem, tem pessoas físicas que contribuem com recursos para o poder público, e é claro que ele vai falar assim, você poderá destinar, tem uma legislação específica falando isso, que a própria lei Rouanet, você poderá destinar um percentual disso para a área cultural, e aí nesse caso você poderá negociar diretamente com a empresa ou com essa pessoa física. Então a gente precisa saber que esses recursos existem e correr atrás deles. Então eu chamaria aqui que os principais critérios de avaliação utilizados pelo Ministério da Cultura para aprovar um projeto é capacidade de ampliar o acesso da população à cultura, compatibilidade de custos, eu não vou trazer um custo altíssimo, eu tenho que verificar se isso está dentro da realidade da minha região, capacidade técnica e operacional também do proponente.
Eu que sou da área, por exemplo, eu sou da área da escritor, por exemplo, eu não vou fazer uma proposição na área de música, mesmo porque eu não tenho capacidade para isso. E a pessoa que é da área de música também não vai fazer algo nesse sentido. Então ela precisa de mostrar esse dom, esse trabalho que ela já tem nas áreas específicas. Quem pode patrocinar isso? Seriam as empresas contribuintes de imposto de renda tributadas pelo lucro real. Podem destinar até 4% do valor que elas devem para a União. Então, gente, a gente pensa assim, 4% é um valor muito pequeno, mas não é. Quando você pega uma empresa grande, 4% é um recurso que traz um retorno interessantíssimo. Ela deixa separado no orçamento dela para esse tipo de patrocínio e muitas vezes ela recolhe isso para a União porque não apareceu na cidade ninguém interessado num projeto cultural. Então nós temos que correr atrás daquilo que a gente tem direito, mas chamar atenção nesse sentido. E também as pessoas físicas podem destinar, que são contribuintes de imposto de renda, né? Por deduções legais, podem destinar até 6% do imposto que ele deve para a área cultural. Então, a lei Rouanet, né, ela acaba trazendo aí isenção fiscal, né, de percentuais, né, para esta área cultural. Então, projetos aprovados no artigo 18 da lei Rouanet podem ser patrocinados com 100% de isenção fiscal, tanto por pessoa jurídica quanto física. E projetos de acordo com o artigo 26 da Lei Rouanet oferecem percentuais diferentes, né, que são, para efeito de abatimento na isenção fiscal lá, pessoa jurídica, 40% quando o valor incentivado no caso de doação e 30% no caso de patrocínio. No caso de pessoa física será 80% no caso de incentivado para uma doação e 60% como patrocínio. Então, esses abatimentos, a gente quando recolhe imposto de renda, a gente gera uma guia de pagamento na DARF, né? Agora não, agora tem o E-Social, está tudo mais automatizado, a empresa vai fazer esses apontamentos lá como que ela fez. E tudo isso, a aprovação desses projetos é publicado no Diário Oficial da União. Então não tem nada que vamos dizer, escondido, é tudo muito transparente. Eu tenho que falar também aqui dessa lei 8.313 de 91, que ela fala de incentivos fiscais federais. Só para efeito de citação, a lei Rouanet traz isenção fiscal de 100%, limite individual de 4% no imposto de renda, Lei Rouanet mais audiovisual. Lei do audiovisual, que tem o seu artigo 1º lá, ela traz 100% também, mais 4%. Nós temos lei de incentivo ao esporte, nós temos fundo de criança e adolescente, fundo do idoso, Pronas e Pronon são siglas que são adotadas e a gente tem lá tabelas específicas para isso, mas não é o caso de entrar em detalhe aqui agora. Mas eu preciso falar um pouquinho também da lei Paulo Gustavo antes de falar da lei do Aldir Blanc. A lei Paulo Gustavo ela é de uma emenda constitucional 195 e ela é de 2022. E esta lei, depois que nós tivemos a Covid, né, depois que a gente viu que determinados profissionais da área cultural estavam com dificuldade, né, vamos dizer assim, de mostrar o seu trabalho, o seu serviço e ter remuneração, a gente viu que essa lei foi ajustada pela Lei Complementar 202 e eu até falei emenda constitucional antes 195, mas é a Lei Complementar 195 e ela veio para garantir a distribuição eficiente dos recursos
e a execução dos projetos em todo o território nacional até 31 de dezembro de 2024. Então, essa lei, Paulo Gustavo, ela está focada agora nesse exercício de 2024. E o que ela é, na verdade? Ela é administrada pelo Ministério da Cultura e ela representa o maior investimento já realizado no Brasil nessa área cultural. Ela destina hoje 3.862.000.000 para a execução de ações em projetos culturais em todo o território nacional. Ela é destinada a profissionais da cultura, permitindo acesso por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisições de bens e serviços. Por exemplo, um artista, né, um da área da música pode comprar inclusive seus instrumentos musicais com recursos destinados por essa lei Paulo Gustavo. E é claro que é preciso, né, desses entes federativos, ou seja, os municípios, receberem os projetos, né, das pessoas, aprovarem para que libere esse recurso recebido. Na verdade, né, ela tem o papel do Ministério da Cultura, tem o papel dos estados, municípios, e tem o papel dos fazedores de cultura. A gente fala fazedor de cultura porque a cultura é muito ampla, né? Primeiro, essa tarefa do fazedor de cultura é submeter as ações e projetos aos editais dos entes federativos. Normalmente eles publicam editais e a gente tem que ficar atento e apresentar o projeto. Executar ações e prestar contas nos termos da legislação. Aí vem uma pergunta: será que os nossos gestores municipais estão liberando recursos para a área cultural por meio dessa lei Paulo Gustavo? Se não estão fazendo, é porque estão se omitindo, estão, vamos dizer, molezas, né? Acomodados. Precisa de arranjar profissionais da área cultural para que fique atento a quais são os recursos que estão disponíveis para trazer para o nosso município. Então, é ficar atento nesse sentido. E aqui, eu queria que mostrasse até essa tela aqui, que é acesso aos recursos da lei Paulo Gustavo. Ela foi tirada isso aqui do site, né, do governo federal, em que mostra, né, número 1, que o Estado, município, Distrito Federal precisa cadastrar um plano de ação na plataforma Transfere.gov. Com esse plano de ação aprovado, o Ministério da Cultura faz o repasse da verba ao Estado, município ou Distrito Federal, e com essa verba recebida, o Estado, município ou Distrito Federal lança editais, prêmios ou chamamentos públicos. E aí, no 4, então, temos lá que então os fazedores da cultura, nessa hora, submetem as suas propostas diretamente para esses entes, né? E aí, é claro, vai ser selecionado. Nesses 5, você verá lá que, por fim, o Estado e o município repassam os recursos aos proponentes selecionados e a população vai usufruir desses benefícios. Então, agora nós vamos praticamente falar da última lei que a gente tem na área do incentivo à cultura, que é a Lei Aldir Blanc. Ela também é de 2022, é a Lei 14.399, ela é de julho de 2022. E o que ela faz? Ela incentiva a realização de atividades culturais que possam ser transmitidas pela internet. Então, se você tem que fazer um audiovisual, um vídeo, algo nesse sentido, utilize desse recurso. É claro que você tem que apresentar o seu projeto e ele precisa de ser aprovado, né, pelo ente federativo municipal mais próximo, que é da população. Então, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 2020. Ah, mas essa calamidade pública já acabou. Não, você verá em algum lugar aí na frente, ó, tá
na última linha dessa minha projeção, eu coloquei que a gente tem um prazo de 5 anos, a partir do ano de 2022, para poder apresentar projetos nesse sentido. Então, ela é inspirada, essa Lei Aldir Blanc é inspirada, né, pelo Congresso Nacional. Ela não partiu do Executivo, na verdade, no ano de 2022, e garantiu esse auxílio emergencial, né, naquele período que a gente não poderia transitar aí livremente por causa da Covid. Aí, essa tela agora que eu quero mostrar, como Ponte Nova, eu falei assim, é preciso que o poder público mostre serviço nesse sentido. O município de Ponte Nova teve aí, apresentou acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc por meio desse edital número 2 de 2024. Esse edital está em aberto ainda aí para ser feitas inscrições. Ele está dizendo nessa linha aqui que a Prefeitura faz saber que estarão abertas no período de 3 de maio até 5 de junho de 2024 as inscrições de projetos para o edital 2 da Política Nacional Aldir Blanc. Aí é claro, a gente vai, se a gente é dessa área cultural, nós vamos apresentar os nossos recursos, né, aliás, os nossos projetos, os nossos planos de trabalho, para que a gente consiga alguma coisa nesse sentido. Então, Ponte Nova, nesse caso, mostrou o serviço aí com esse caso da Lei Aldir Blanc. Eu só queria agora, para encerrar, falar que além dessas leis que a gente citou da área de cultura, a gente tem as emendas parlamentares, que são municipais, trazidas pelos vereadores, ou estaduais, trazidas pelos governos, pelos deputados estaduais, ou federais, trazidas pelo Congresso Nacional, seja de deputado, seja de senador. E aqui a gente precisa de dizer que a gente usa muito a expressão orçamento impositivo. A partir do momento que o Legislativo define o direcionamento desses recursos para uma determinada entidade, para uma determinada atividade no meu município, ela tem que ser cumprida. O Executivo, nessa hora, não vai poder travar o recurso, a não ser que exista uma inviabilidade técnica. Então a gente faz aquela pergunta, isso vai contra aquele pensamento da democracia que eu disse lá no início da minha fala hoje. Não, mas é uma abertura que foi feita, né, para uma fatia do orçamento público. E então, tanto o Estado, União e municípios hoje, se tiver alterado as suas legislações específicas, elas podem fazer isso. Então, uma nova forma de investimento, ela serve para o calçamento de uma rua, para a melhoria de um hospital, mas se a gente tem a área cultural, vamos fazer também. A gente sabe que a Lepom mesmo já foi beneficiado com recursos da Câmara de Vereadores, né? Não sei valores, mas eu sei que já teve benefícios nesse sentido, e a gente precisa de ver na área cultural o que a gente tem que a gente não está buscando, não corre atrás. Então, gente, essas demandas, elas aumentam a cada ano, que precisa a gente ficar atento nesse sentido para buscar tais recursos. Então, só para ilustrar aqui, a gente precisa de dizer que as emendas parlamentares lá da União são emendas individuais de relatoria e coletivas. Quando elas são coletivas, elas são de bancada, quer dizer, de uma bancada de um determinado partido ou de uma comissão. Mas em geral são as individuais que fazem mais sucesso. 50% dos valores delas são destinados à saúde e os demais são livres. Então é a gente correr atrás aí na área cultural dessa parte que é o recurso livre propriamente dito. Aí, em linhas gerais, o que eu quero chamar a atenção então da população, eu acho que eu consegui fazer
aqui nessa minha fala, e queria nesta oportunidade, agradecer a Alepom, a Academia Pontinovense de Letras, Ciências e Artes, por ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esses recursos, incentivar a nossa população, a nossa sociedade, no sentido de fazer cultura, sermos fazedores de cultura, e aí verificar quais são os recursos disponíveis que existem aí no mercado. Não estou falando só da nossa área de literatura agora, que é o nosso tema específico do mês seria literatura, mas estamos comemorando a Semana da Literatura, mas falando da cultura geral, de uma certa forma, que abrange, ela é muito abrangente, ela abrange música, artes, muitas vezes o próprio esporte, muitas vezes é uma arte, e a gente quer, com isso, incentivar mais essa nossa cultura. Obrigado então a todos, um agradecimento especial à Beth, presidente da academia, que me fez esse convite para estar aqui. Um abraço a todos.